A mendiga negra surpreende ao ser convidada para dançar pelo milionário humilde. A noite brilhava intensa em Santa Teresa, com suas ruas iluminadas por lampiões que pareciam sussurrar segredos de outrora. O sussurro tornou-se uma reverberação quando Luía, uma designer gráfica de 25 anos, recebeu um convite inesperado. Um casamento luxuoso, repleto de ostentação e mistério, e ela, a mendiga negra em meio a tanta gente rica, se preparava com medo e uma pitada de excitação. Seus jeans surrados e blusas simples contrastavam com os vestidos exuberantes e os ternos impecáveis que a cercavam. Quando chegou ao local, um casarão imponente, o ar estava repleto de risos altíssimos e música vibrante. Luía se sentia uma estranha no paraíso. O brilho das joias refletia suas inseguranças. Ela olhava de relance para as outras mulheres, seus cabelos perfeitamente arrumados e maquiagens de dar inveja. Um nó se formou em sua garganta. Quem sou eu para estar aqui? Pensou. Enquanto seus pés... E então, em meio à confusão, seus olhos se fixaram em Tago. Ele estava lá, imponente, de terno escuro, um empresário naval de 30 anos, com um sorriso que poderia derreter qualquer coração. Ele parecia tão seguro, tão confortável em sua pele. Quando seus olhares se cruzaram, foi como se o mundo ao redor parasse. Uma conexão instantânea, uma fagulha. Mas logo a sombra da incerteza pairou sobre Luía. O olhar cético da família de Tago era como um relógio em contagem regressiva. Seria ela apenas uma nova diversão? A música envolvia-os como um abraço. Enquanto dançavam, os murmúrios da elite ecoavam, questionando o lugar dela ali. A tensão era palpável, e Luía podia sentir o juízo a pesar sobre seus ombros. Você realmente acha que isso vai dar certo? Ecoava em sua mente, misturando-se com uma nostalgia que a puxava para sua vida simples, longe daquela agitação. Em encontros secretos durante a festa, surgiam conversas de almas, onde trocaram sonhos e medos. Luía compartilhava sua paixão pela arte, enquanto Tago falava sobre as pressões de sua família. Ambos, imersos em um mar de sentimentos contraditórios, sentiam que precisavam um do outro. Mas algo pairava na escuridão, como uma tempestade prestes a eclodir. Uma figura do passado de Tago poderia lançar tudo por água abaixo. Sob as luzes brilhantes que refletiam o icônico pão de açúcar, Tago fez um pedido que deixou Luía sem palavras. Antes que pudesse responder, um antigo rival de Tago apareceu, trazendo à tona um segredo há muito enterrado. O ambiente parou, a música cessou e os olhares se voltaram para o novo intruso. O coração de Luía disparou. O que aconteceria agora? Como Tago se posicionaria entre os dois mundos opostos que habitava? Ela se perguntava. Até onde iria para proteger esse amor? As segundas intenções balançavam, incansáveis entre eles, enquanto sombras do passado ameaçavam arruinar tudo. A esperança e o medo se entrelaçavam, e a pergunta ecoava na cabeça de Luía. Conseguiriam lutar contra tudo isso? Ou, ao final, o amor dele seria esmagado sob o peso de suas realidades? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ambiente parou. Luía sentiu o peso do olhar inquisitivo de todo. A música havia se calado e o brilho das luzes parecia ter apagado junto com a sua coragem. Tago, perplexo, encarava seu rival, que agora sorria de forma sarcástica. As palavras que saíram da boca dele foram como um tiro a queima-roupa. Você não sabe mesmo quem é a verdadeira Luía, não é? O coração de Luía disparou. Como assim? O que ele queria dizer com isso? Ela podia ouvir o sussurro da multidão, cada um tentando decifrar o que estava acontecendo. Que jogo é esse? O self-service de comida gourmet parecia ter apodrecido diante da tensão que se formava. Tago, agora confuso, olhava para Luía, buscando respostas em seu rosto. Luía pôde sentir as palmas de suas mãos suarem, e por um momento a segurança se foi. O que ele sabe de mim? Pensou. O olhar de Tago se tornava um turbilhão de emoções. Raiva, confusão, preocupação. Tudo isso estava claramente em seu rosto, e Luía não sabia se devia se explicar ou esperar que tudo aquilo se resolvesse. Mas o rival não deixou espaço. Você sabia que Luía tem um passado, não é? A mendiga negra que dança com você. E por um preço, mesmo assim, não se esqueça de quem realmente ela é. A multidão soltou um murmúrio coletivo. Luía tentava juntar as peças de sua dignidade, enquanto seus olhos imploravam a Tago por compreensão. Mas ele estava ali, paralisado, tentando processar as palavras envenenadas que ressoavam em sua mente. Luía, o que ele está dizendo? Perguntou Tago, a voz um misto de incredulidade e desespero. Ele parecia perdido, e o abismo que se formava entre eles era profundo. Sentindo a urgência da situação, Luía precisou agir. Não é verdade. Eu sou quem sou, e não deixarei que ele controle minha história. Mas o rival continuou com um sorriso malicioso. Ah, mas e todos eles? Eles não sabem ou você não deu a chance de contar? Que tipo de designer gráfica não tem um passado para esconder? O caos parecia se instalar. Os rostos ao redor estavam congelados em expectativa, a tensão se intensificando. E Luía se perguntava se deveria correr ou enfrentar aquela verdade inesperada. O que você quer dizer? A voz de Tago atravessou o espaço com um eco de fragilidade. Luía sentiu um nó crescente na garganta, um aperto no peito, e seu olhar se desviou para a porta. A vontade de fugir estava ali, pulsando por liberdade. Mas algo a impediu. O amor que brotava entre eles? Ou a necessidade de esclarecer tudo naquele instante? Um brilho ofuscante surgiu em seus olhos, e ela decidiu que não se calaria mais. Era um estágio ruim, só isso. Eu não sou aquilo que ele quer fazer crer. Saí de um lugar difícil, mas não sou uma mendiga. Sou você que me vê com outros olhos, não com os olhos da sociedade. Assim disse, o tom dela cada vez mais firme, embora a dúvida ainda ecoasse dentro dela. E foi nesse momento que uma explosão de luz cortou as sombras da festa. Um grito rasgou o ar, e todos se viraram. O coração de Luía afundou com a expectativa do que viria a seguir. Uma mulher com um vestido vermelho impactante entrou gritando. Tago, você nunca mencionou que estava com ela. Você sabe quem ela realmente é do seu passado. Eu tenho provas.
O chão parecia se abrir sob os pés de Luía. As palavras dela se desvaneceram e tudo o que restou foi um vazio. O que ela podia fazer agora? Como Tago reagiria? A música voltou, mas era uma sinfonia de caos e desespero. O mundo se tornava um borrão enquanto ela ficava lá, presa na história que parecia não ser mais dela. A multidão agora olhava assustada e Luía sabia que nada seria como antes. O que mais o passado poderia esconder? O amor e a esperança estavam prestes a serem desafiados mais uma vez. Quais segredos estavam enterrados nela? A verdade poderia destruí-la ou libertá-la. Uma nova sombra se aproximava, e a crise entre os dois mundos era apenas o começo. O que mais viria a seguir? O ambiente parou. Luía sentiu o peso do olhar inquisitivo de todos ao seu redor. A música havia se calado, e o brilho das luzes parecia ter apagado junto com a sua coragem. Tago, perplexo, encarava seu rival, que agora sorria de forma sarcástica. As palavras que saíram da boca dele foram como um tiro a queima-roupa. Você não sabe mesmo quem é a verdadeira Luía, não é? O coração de Luía disparou. Como assim? O que ele queria dizer com isso? Ela podia ouvir o sussurro da multidão, cada um tentando decifrar o que estava acontecendo. Que jogo é esse? O self-service de comida gourmet parecia ter apodrecido diante da tensão que se formava. Tago, agora confuso, olhando para Luía, buscando respostas em seu rosto. As palmas de suas mãos suavam, e por um momento, a segurança se foi. O que ele sabe de mim? Pensou. O olhar de Tago se tornava um turbilhão de emoções. Raiva, confusão, preocupação. Luía, o que ele está dizendo? Perguntou Tago, a voz um misto de incredulidade e desespero. Ela sentiu um nó crescente na garganta. A vontade de fugir estava ali, pulsando por liberdade. Mas algo a impediu. Não é verdade! Eu sou quem sou, e não deixarei que ele controle minha história! Gritou Luía, o tom dela subindo, enquanto a dúvida ainda ecoava dentro dela. O rival não se deu por vencido. Ah, mas e todos eles? Eles não sabem? Ou você não deu a chance de contar? Que tipo de designer gráfica não tem um passado para esconder? A multidão soltou um murmúrio coletivo e o coração de Luía afundou com a expectativa de que algo terrível estava prestes a acontecer. O que você quer dizer? A voz de Tago entrou em meio ao tumulto e ele se virou com um olhar que misturava dor e curiosidade. Luía sentiu o olhar dos convidados quase como flechas, perfurando sua confiança. E então, como se a festa estivesse marcada por uma maldição, uma figura familiar nasceu do caos. Uma mulher de vestido vermelho impactante atravessou a sala, gritando: Tago, você nunca mencionou que estava com ela? Você sabe quem ela realmente é do seu passado? Eu tenho provas! As palavras dela foram como um raio cortando o ar. Luía se sentiu gelar. O chão parecia se abrir sob seus pés. O ambiente se transformou em um caldeirão de murmúrios alarmados. Era como se todas as máscaras tivessem caído ao mesmo tempo, revelando verdades que deveriam permanecer ocultas. Tago parecia chocado e perdido, e Luía podia ver angústia em seus olhos. Tago gritava, a voz ecoando em uma mistura de indignação e pânico. O mundo à sua volta começou a desmoronar. Luía se perguntava: o que essa mulher sabia?
Eu só queria dançar, viver um momento bom, e agora isso, pensou, enquanto um aperto no peito a consumia. Você não tem ideia do que ela fez. Essa mulher, essa mendiga, vocês não acordam para a realidade? O que ela quer realmente com você? A mulher continuou, com um sorriso triunfante, embriagada pela repercussão das suas palavras. O murmúrio da multidão aumentava, cada um tentando avaliar a cena, e Luía sentiu sua respiração falhar. A pressão da expectativa era esmagadora. O olhar de Tago mudava, a confiança começava a se desvanecer. Ele parecia se perguntar se ela realmente era quem ele pensava que era. Mas antes que Luía pudesse gritar que estava ali, que não era aquela mulher que todos pensavam, um grito rasgou o ar. Pare! Isso não é verdade! Uma nova entrada, uma mulher idosa, com um olhar desgastado, surgiu do fundo da sala. Era sua avó. Eu posso explicar. A revelação jogou a festa em um verdadeiro caos. As palavras dela pareciam promessas de revelações ainda mais antigas, segredos que a própria Luía não sabia que existiam. O que você sabe sobre o passado da Luía? A voz da avó atravessou a sala, desafiando tudo o que estava sendo dito. O coração de Luía afundou. Como aquilo era possível? O que mais ela não sabia? Olhando para Tago, agora inseguro, ela percebeu que a verdade poderia não só destruí-la, mas também o amor que mal começara a florescer. As sombras se aproximavam, revelando não apenas a fragilidade de suas relações, mas uma rede de segredos que poderiam colocar tudo a perder. Qual era o verdadeiro passado de Luía? E o que mais sua avó poderia revelar? Em meio ao clamor, a incerteza e o medo dançavam ao seu redor. E o amor parecia estar em uma corda bamba, pendurado entre revelações e desespero. Os observadores agora estavam juntos, morrendo de curiosidade. O que Luía descobriria sobre si mesma? O mistério se tornava mais profundo, e a noite ainda estava longe do fim. O ambiente parou. Luía observou sua avó entrar. O murmúrio da multidão estava ensurdecedor. Olhares curiosos, surpresos, alguns até incrédulos. Você tem que ouvir a verdade, Luía. É hora de acabar com os segredos. A avó clamou, tomando o centro da cena. Os olhos de Tago se arregalaram de suspense, buscando pela verdade naqueles olhos familiares que ele não conhecia. Luía sentiu uma onda de confusão e medo. O que ela vai dizer? Pensou, seu coração acelerando, um nó na garganta. A avó avançou passos decididos, enquanto as pessoas ao redor se afastavam, atraídas pela tensão. Tago, começou a avó, com a voz firme. Luía não é apenas uma designer gráfica. O que você vê não é tudo. Ela é parte de algo muito maior do que você imagina. As palavras cortaram o ar como um golpe. A multidão se agitou. Sussurros e olhares se espalharam como um fogo rápido. Uma velhice e dignidade se misturavam como uma força desesperada. Ela vem de uma linhagem que foi despojada de tudo. E hoje vamos revelar quem realmente é sua família. O peito de Luía apertou ao ouvir aquilo. Aquilo não poderia ser verdade. Ela não sabia de nada. O que sua avó estava prestes a revelar? Que história obscurecida estava vindo à tona? Você precisa entender, Tago. Há uma razão pela qual ela começou a se afastar. Uma razão pela qual decidiu tentar ser alguém diferente. O passado da Luía a persegue desde sempre. As palavras da avó ecoaram e Luía sentiu o olhar de Tago atravessar, incrédulo, cheio de incertezas. Eu não sou quem você pensa que sou, gritou Luía,
o medo agora se misturando com uma vontade incontrolável de ser ouvida. Mas a avó não parou. Ela é a última descendente de uma família importante, a família Mendes. E você, Tago, você se lembra das histórias que sua mãe contava sobre eles? Um silêncio sepulcral caiu. Luía ficou paralisada. Mendes? Ela nunca soube de nada disso. Suas lembranças eram de uma vida simples, longe dos rótulos e das expectativas. Tago parecia ter levado um golpe no estômago. Ele se passou a mão pelo cabelo, confuso. Você está dizendo que Luía é uma Mendes? Como isso é possível? A incredulidade em sua voz era palpável. Luía queria gritar. Queria dizer que isso não podia ser verdade. Era um pesadelo. Você precisa entender, Tago. Sua mãe escondeu isso de você. O passado assombra. Luía é parte de um legado que eles tentaram apagar. As palavras da avó foram como uma bomba, explodindo em meio ao desespero e confusão. Luía olhou ao redor. Os convidados estavam em choque. As expressões eram de espanto, choque, algumas até de reprovação. E do meio da multidão, uma voz cortante se levantou. É mentira! É tudo um esquema! Era a mulher de vermelho, impetuosa. Nós sabemos que Luía não tem valor para eles. O passado dela está manchado, e isso não pode ser mudado. O grito dela cortou o ar como uma faca, e a tensão cresceu novamente, pesada e opressiva. Luía sentiu as lágrimas ameaçarem descer. Eu não sou assim. Ninguém precisa acreditar. Não deixarei que definam quem eu sou, gritou, a voz falhando. O olhar de Tago Now tinha dor e confusão. O que ele poderia fazer? A herança, os segredos, tudo tão rápido, tudo tão avassalador. Outra voz levantou-se na multidão. Alguém gritando que não era a hora para discussões, enquanto outros riam nervosamente da situação. A avó, sem se deixar abalar, continuou. Precisamos contar a verdade antes que seja tarde demais. O que Luía esconde pode colocar todos em perigo. A tensão no ar era eletrizante. O que mais poderia surgir? A cada palavra, Luía sentia seu mundo desmoronar sobre os pés. O passado que ela desconhecia agora a perseguia como um fantasma pronto para cobrar sua história. E assim, sob o peso daquela revelação, Luía sentiu um burburinho começar. O medo e a esperança eram uma mistura explosiva. Aquela revelação poderia ser a chave para libertá-la? Ou a sentença de morte para o futuro que ela começou a construir? O que seria de Tago agora? Ele poderia amá-la sabendo quem ela realmente era? Uma nova sombra se aproximava e Luía abrangia o turbilhão em sua mente. O amor estava à beira do abismo e a verdade poderia ser seu único salvador ou a causa de sua ruína. Como o evento se desenrolaria? O peso do passado estava prestes a afetar todos. E a noite ainda estava longe do fim. Uma onda de incertezas a envolvia. E Luía percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O ambiente parou. Luía observou sua avó em pé, determinada, e um silêncio pesou sobre a sala. As palavras dela bateram como uma tempestade. Você precisa ouvir a verdade, Luía. Tago estava paralisado, confuso. Seus olhos dançavam entre a avó e Luía, buscando entender o que isso tudo significava. Luía não é apenas uma designer gráfica.
Ela veio de uma linhagem que foi despojada de tudo, disse a avó, e cada palavra perfurava o ar contaminado de murmúrios. O que estava acontecendo? Luía nunca se sentira tão exposta. O que você quer dizer com isso, avó? Sua voz tremia, mas a avó não pareceu hesitar. Ela é parte de algo muito maior. Os Mendes, uma família rica que foi arrastada para um escândalo horrível. Isso fez o coração de Luía disparar. Mendes, a lembrança de uma história que conhecera apenas em fragmentos. Agora tudo estava se misturando e as cores da festa pareciam apagar. O que mais sua avó sabia que poderia destruí-la? A mulher de vestido vermelho gritou: "Essas são apenas mentiras! Essa família fundou sua fortuna na traição e no desaparecimento de quem não conheciam. Luía vai seguir os passos deles." Seus olhos estavam cheios de veneno, e Luía sentiu seu estômago revirar. O que a mulher sabia? Silêncio! Um velho amigo da família de Tago, um advogado, se levantou. Temos que considerar a veracidade dessas alegações. Luía, você tem algo a dizer? A multidão se virou. Os olhares eram lasers, penetrando sua alma. Tudo parecia um pesadelo. Como se tudo aquilo estivesse se desmoronando em um segundo. Suas mãos se apertaram, e o nó na garganta a sufocava. Tago olhava para ela, preocupação nos olhos. "Eu não sabia disso", murmurou ele. Sua expressão uma mistura de desespero e confusão. "Luía, quem você realmente é?" O ponto de interrogação pairou no ar, como uma faca pronta para cortar qualquer esperança restante. Como ela poderia provar quem era? Mas antes que ela pudesse se defender, a avó continuou. "E não esqueçam, esta verdade teve implicações destrutivas. Aqueles que cruzaram o caminho da família Mendes, muitos não foram vistos novamente." O murmurinho tornou-se um coro de sussurros chocados. O que isso queria dizer? A tensão no ar era quase palpável. E então, do nada, uma explosão de luz cortou a sala. As viúvas do passado pareciam ressoar ali. A porta estourou. Um homem alto, de terno escuro, entrou. Seu olhar intenso buscava algo. Alguém. Os murmúrios cessaram quando ele gritou: "Luía, a verdade não pode permanecer escondida!" O ambiente congelou. Quem é ele? Luía nunca o vira antes. Seu coração acelerou. Tago olhou para ela, a expressão agora uma combinação de medo e desafios. "O que você quer dizer com isso?" A voz de Tago era um roubo sussurrante, seus olhos brilhando com uma mistura de choque e desconfiança. O homem se adiantou, o dedo apontando para Luía. "Ela não é só uma mendiga. Luía é a chave para tudo. O que você não sabe, Tago, é que ela carrega um segredo muito mais profundo. E todos vocês estão prestes a enfrentar as consequências disso." O ar ficou carregado de tensão. Essa declaração ecoou como um trovão, e Luía sentiu a adrenalina correr por suas veias. O que ele sabe? Que segredo é esse? A dúvida a consumia. Tago a fitou, e o olhar entre eles agora era um abismo. Quando a mulher de vermelho se aproximou novamente, seu sorriso era enigmático. "Foi você quem trouxe essa desgraça para ele, não foi, Luía? Agora vai doer." O choque passou pelo rosto de Tago e toda a sala parecia se transformar em uma cena de um filme de terror. Quem era aquela mulher? Que segredos recessados estavam prestes a emergir da escuridão? O coração de Luía disparou e a ideia de fuga passou pela mente dela. Mas seu cérebro lutava entre correr e enfrentar. Ela olhou para a avó,
que agora a observava com um brilho de esperança. Você precisa ficar firme, Luia. A verdade virá à tona, e este é apenas o começo. Com um último grito, o homem levantou uma caixa antiga que carregava. Aqui está a chave para a sua verdade. E quando ele abriu, uma luz intensa ofuscou a sala, como se estivesse prestes a revelar não apenas a verdade de Luia, mas segredos que poderiam mudar tudo ao redor. A multidão segurou a respiração e Luia percebeu que nada seria como antes. A luz instantaneamente brilhou sobre todos na sala, revelando expressões de choque e expectativa. O que mais estava escondido? Neste alignment, tanto de seus sentimentos quanto de aqueles que estavam assistindo. O que viria a seguir e quem realmente estava no controle dessa história? A luz da caixa se espalhou pela sala, cortando as sombras como uma lâmina afiada. Luia ficou paralisada, seus olhos fixos no objeto que o homem misterioso segurava, como se o tempo tivesse parado ao redor dela. Era uma caixa antiga, de madeira escura e polida, com entalhes intrincados que brilhavam sob a luz intensa. Tago estava ao seu lado, olhando para a caixa com uma mistura de curiosidade e terror. "O que tem dentro?" perguntou ele, quase num sussurro. Com um movimento dramático, o homem abriu a caixa. Uma fumaça densa saiu dela, perfumada com um aroma doce que rapidamente preencheu o ar. Assim que ela se dissipou, revelações brilhantes, como uma coleção de joias, iluminaram o ambiente. Mas então, os olhos de Luia reconheceram algo familiar. "Mãe?" Seu coração disparou, a voz tremendo enquanto suas mãos tremiam. "Essa é a sua mãe, Luia. O que você não sabe é que ela estava envolvida em algo muito maior. Algo que pode arruinar todos nós agora." A afirmação do homem reverberou como um trovão na sala. As pessoas começaram a murmurar. A atmosfera ficou densa, cheia de tensão e expectativa. "Qual é a ligação? O que você está tentando dizer?" Tago interveio, sua voz agora mais forte, querendo desmascarar todas as mentiras. A mulher de vestido vermelho, antes cheia de certeza, olhou para o homem com uma mistura de medo e raiva, enquanto a avó de Luia se aproximava, a expressão rígida. Não é só uma questão de passado, mas de segredos que moldaram o futuro. Sua mãe era parte de uma rede de pessoas que não queriam apenas apagá-la, mas também a sua família por completo. As palavras dele foram como um soco no estômago de Luia. A verdade estava se aproximando como uma tempestade. "Mas eu sempre pensei que ela tivesse morrido em um acidente. Como isso pode ser verdade?" Luia sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Cada palavra era um tijolo caindo. "Você está dizendo que eu sou parte de algo que eu não conheço? E o que isso significa para mim, para nós?" Olhando para Tago, o temor refletido nos olhos dela fez seu coração partir. Como ele poderia amá-la, sabendo que ela poderia carregar um legado sombrio? "É tempo de encarar a verdade", o homem afirmou de maneira firme, enquanto outros convidados começaram a se afastar. Murmúrios cresciam como ondas em um mar tempestuoso. Ela não apenas fugiu de algo, mas se envolveu. Está na sua natureza, Luia. Você tem um poder dentro de si que nem sabe que possui. A ancestralidade não pode ser ignorada. E agora, todos estão em risco. Esta caixa contém a chave para entender tudo isso. A tensão na sala aumentou e a multidão paralisada observava como se fossem espectadores de um filme sombriamente fascinante. Luia procurou por Tago, mas ele estava olhando fixamente para o homem, a confusão se transformando em uma mescla de medo e raiva. O que você quer dizer com isso? Que ela é perigosa? A acusação não era só sobre Luia.
mas sobre algo muito maior. Calem-se, todos vocês! A mulher de vermelho finalmente gritou, seu olhar se tornando ameaçador. Ela não pode ter o que é nosso. Se houver uma linha de sangue, isso pode significar o fim de todos nós. O queixo de Luia caiu. O que era tudo isso? De repente, o passado dela não era apenas uma carga, mas uma arma prestes a ser disparada. Tago olhou para Luia com uma intensidade que cortava o ar. O que mais você não me contou? O que está acontecendo, Luia? As palavras dele causaram um corte profundo no coração dela. Eu não sabia que tinha um legado. Sua voz saiu em uma mistura de frustração e impotência. As luzes pareciam escurecer, enquanto a linha entre passado e presente se tornava uma espiral sem controle. E antes que alguém pudesse respirar, uma explosão irrompeu do centro da sala. Um chiar sobrenatural preenchendo o espaço. Os convidados gritaram, alguns caindo para trás, outros correndo para a saída, perdidos no terror. A caixa foi arremessada contra uma das paredes, revelando não só a fúria de um passado reprimido, mas um ser escondido dentro dela. Uma sombra se projetou, cobrindo tudo com um manto escuro, um brilho ameaçador em forma humana se erguendo diante deles. O homem desconhecido, agora irreconhecível, olhou para Luia e Tago. É sua vez, Luia. Enfrente o que está enterrado nas suas memórias. Todos estão em perigo, e o que vamos descobrir agora não será nada que você imagina. A luz começou a falhar, e a sala, antes glamurosa, se tornava um cenário de pesadelo. A figura se virou em direção a Luia e Tago, e segurança deles parecia desmoronar em uma avalanche de versões ocultas de quem realmente eram. O terror estava apenas começando, e a pergunta final ecoou em sua mente. Até onde eles... O que você não sabe, Luia, é que sua mãe não apenas fugiu. Ela arrastou todo o seu legado para a escuridão também. Palavras como essa reverberavam em sua mente. Luia sentia que o chão se abria sob seus pés. Uma sombra crescia cada vez mais ameaçadora. Você está mentindo, gritou, sua voz agora ressoando como uma mistura de desespero e incredulidade. As pessoas em volta começaram a sussurrar, a confusão se espalhando como um incêndio consumindo todo o espaço. Tago estava paralisado, os olhos fixos na caixa e no homem. Espere um pouco! Ele berrou, sua voz ecoando e puxando os olhares de todos em sua direção. Que legado? O que você está tentando esconder de Luia? A ânsia na sua voz era palpável e Luia podia sentir seu coração disparar com a expectativa de sua reação. Mas antes que alguém pudesse responder, a caixa pulsou novamente. Uma onda de energia irrompeu dela e uma figura humana emergiu. Não mais uma sombra, mas uma mulher. Ela parecia ter saído diretamente do pesadelo de Luia. Um arrepio percorreu sua espinha. Finalmente você chegou, Luia, ela disse, seu tom carregado de um eco frio e familiar. Luia teve a sensação de que conhecia aquela mulher. A voz a atingia com um impacto físico. Mãe? Ela sussurrou, o nome escapando de seus lábios como uma oração. Mas a mulher balançou a cabeça. Um sorriso que poderia partir rochas. Não, querida. Eu sou apenas uma memória. Um reflexo do que você deve se tornar. A tensão no ambiente aumentava a cada segundo.
Você está viva. Você está... Luía não sabia como completar a frase. Cada palavra se sentia como um golpe. Sua mente girava e seu coração lutava. Na verdade, eu estive esperando por esse momento, Luía. Você é a herdeira da linhagem dos Mendes, e o que você fará, a partir de agora, vai decidir o destino de todos nós. Aquela revelação abria fraturas nas paredes do que Luía acreditava ser sua realidade. O aplauso do passado parecia estar pronto para consumir a todos. Tago olhou para Luía, seu rosto uma mistura de proteção e confusão. O que isso significa? O que mais você não me contou, Luía? Os olhos dele agora refletiam uma dor imensa. O ar entre eles ficou denso, de tanta expectativa, ambos sem saber qual passo dar a seguir. Como ela poderia explicar o que nem ela entendia? Mas o caos tomou conta da sala. A mulher de vestido vermelho, furiosa, gritou: todos estavam certos. Luía nunca foi uma mendiga. Ela só estava se escondendo. A tensão disparou, sussurros se tornaram gritos e a sala estava em meio a uma tempestade de emoções desenfreadas. Eu sabia que algo assim aconteceria. O homem que havia revelado a caixa estava agora envolto em uma aura de confiança. Vocês pensavam que tudo isso tinha acabado, mas essa luta apenas começou. O poder que corre em suas veias, Luía, não deve ser desperdiçado ou ignorado. No meio do tumulto, a avó de Luía tentou trazer ordem. Silêncio! Isso não é o que parece. Sua voz carregava um peso que ambos, Luía e Tago, sentiam. Mas sua avó tinha algo a dizer, e Luía queria saber. Você precisa ouvir, Luía. O que está em jogo vai muito além do que você imagina. A conexão dela com você não é por acaso. Assim, tudo que Luía pensou que era real começou a se desfazer. Cada palavra um empurrão em sua identidade. A sala rodava como um carrossel enquanto novos segredos começavam a se desenrolar. Mas quem realmente estava contando a verdade? E o que aconteceria agora que sua linhagem estava exposta? Uma sombra se aproximou novamente, como se a própria noite estivesse voltando. É disso que estou falando, Luía. O legado Mendes não é um presente, é uma maldição. E sem aviso, a sala foi tomada por uma treva avassaladora. A caixa foi fechada com uma batida, quase como um portão se fechando. Na escuridão que se seguiu, tudo parecia perdido. Apenas uma pergunta ecoava na mente de Luía. Uma escolha estava à frente dela. E o que significaria isso para o amor e a vida que ela havia construído? O destino estava prestes a mudar. E ela não sabia se seria capaz de segui-lo. A luz começou a se dissipar, e a tensão na sala cresceu como um vulcão prestes a entrar em erupção. Luía olhava para a figura que emergia da caixa, seu coração pulsando como um tambor. A mulher se aproximou, e Luía sentiu a energia ao seu redor aumentar. Era uma sensação visceral, algo que a deixava inquieta. Você tem que entender, Luía. A verdade nunca esteve tão próxima. A mulher olhou direto em seus olhos, como se pudesse ver através de sua alma. O ar estava pesado, e cada pessoa na sala parecia estar segurando a respiração. Os olhares curiosos flutuando entre Luía e a figura que agora enfrentava. O que você está fazendo aqui? Luía sentiu o cômodo girar. O que mais ela podia perder? A conexão com sua mãe. A história que a cercava. Tudo estava prestes a ruir. Mas antes que pudesse pensar, o homem ao lado da mulher respondeu. É hora de você aceitar o que realmente é. Uma descendente de um legado que não pode ser ignorado. Tago estava ao lado dela.
os olhos arregalados, absorvendo cada palavra como se fossem flechas. Luia, você sabia de tudo isso, por que nunca falou sobre sua família? Sua voz estava carregada de uma dor palpável e Luia podia sentir o ar entre eles tenso como um cabo de aço. Era tudo tão confuso. Luia queria gritar, mas a voz saiu entrecortada. Eu sabia que tinha um legado, só estava tentando viver minha vida. Você estava tentando escapar, interrompeu a mulher, agora com um sorriso ameaçador. Como se suas palavras tivessem o poder de fazer desmoronar não só Luia, mas todos que estavam ali. A sala ficou em silêncio, como um recipiente prestes a quebrar. Silêncio! Gritou Tago. O que você quer dizer com isso? O que estamos prestes a descobrir? O medo transparecia em seus olhos. Ele estava lutando contra seu próprio turbilhão de emoções. A mulher indicou a caixa. Dentro disso está a verdade que você sempre buscou, Luia. E há mais. A cada palavra, as pessoas ao redor começaram a murmurar. O que mais havia? O que estava escondido? E nesse momento, algo aconteceu. Um estrondo forte ecoou pela sala. A luz na caixa começou a pulsar com mais intensidade, formando uma aura que desnudava a verdade oculta. As paredes tremiam e as pessoas começaram a gritar, procurando uma saída, mas o caminho estava barrado por uma escuridão crescente. É hora de revelar quem você realmente é, exclamou o homem, sua voz agora ecoando como um trovão. Luia se virou. Eu não estou pronta para isso. O pânico a envolvia como uma rede. O que exatamente estava prestes a ser revelado? Mas antes que pudesse perceber, a mulher de vermelho gritou. Isso não pode estar acontecendo. As palavras da mulher ressoaram no ar. E em meio ao tumulto, Luia olhou para Tago, que agora parecia perdendo a esperança. Eu não sei de nada, ela gritou, a voz carregada de desespero. O que mais estaria reservado para ela? O passado estava prestes a colidir com o presente de uma forma devastadora. E então, a caixa se abriu completamente. Um brilho intenso iluminou tudo ao redor, revelando uma cena que parecia tirada de um filme. Luia viu flashes de memórias, um lar em chamas, rostos conhecidos, e no meio disso, sua mãe. Mas não era apenas isso. Havia outro rosto, um homem que ela reconheceu como Tago, mais jovem. Você! Luia gritou, o choque atravessando como um raio. Por que você está lá? A revelação empalideceu Tago. Seus olhos estavam fixos, como se um fantasma do passado tivesse ressurgido. E por que você estava com ela? O homem de perno escuro reagiu. Luia, seus pais estavam envolvidos em algo maior. E Tago, ele é parte disso. O ambiente ficou pesado. O choque de cada palavra ressoou como um eco eterno na mente de Luia. Como assim? Parte disso. Antes que alguém pudesse responder, a sala tornou-se um caos absoluto, com pessoas gritando e a multidão começando a se dispersar. Luia se sentiu presa, como se a verdade estivesse tentando escapar, mas ela mesma estava paralisada com a revelação. Então, em meio a tudo isso, uma figura familiar apareceu, alguém que Luia não via há anos. Seu irmão. Luia, você precisa saber a verdade completa antes que seja tarde demais. O que está para acontecer pode destruir todos nós. O grito dele cortou o ar como uma faca, e a revelação soou como um sino de alerta na mente dela. A sala parecia girar enquanto Luia lutava para processar tudo o que estava acontecendo. O que mais estava escondido?
O que significava tudo isso? O amor e o medo estavam se entrelaçando em uma espiral sem fim, e a sensação de que nada, absolutamente nada, era o que parecia, a consumia. O futuro estava incerto, e Luía sabia que a tempestade apenas começava. O que mais o destino tinha reservado? O olhar de Luía se agarrou à figura familiar que surgira do caos. Seu irmão. O coração dela disparou. A última pessoa que ela esperava ver ali, naquele momento. Ele estava pálido, os olhos arregalados, e toda a sua presença parecia transbordar um tipo de urgência que a fez tremer. Luía, você precisa saber a verdade completa, antes que seja tarde demais. O que está para acontecer pode destruir todos nós, gritou ele, interrompendo o alvoroço ao redor. Você está vivo? Onde você estava? Ela quase não conseguia parar de olhar para ele. As memórias da infância, tão distantes, ressurgiam em sua mente como ecos insistentemente familiares. Mas havia algo mais, algo sombrio. O que ele sabia que poderia arruinar suas vidas? Escute, não há tempo! Ele insistiu, desesperado. Vocês estão em perigo. O que está dentro daquela caixa não é só passado. É uma maldição, Luía. É sua mãe. Ele parou, inclinando-se para a frente, os olhos ardendo com uma intensidade que deixou todos paralisados. Ela não está morta. Ela está aqui! O murmúrio entre os convidados aumentou como uma tempestade. Luía estreitou os olhos, confusa. O que você quer dizer? Onde ela está? Sua mente estava girando. As palavras de seu irmão eram eletrochoques em sua realidade. Ele apontou para a mulher que emergira da caixa, sua expressão angustiada. Ela se transformou! O legado que você carrega não é apenas um nome, é um fardo. E agora? Eles estão chegando, aqueles que querem acabar com todos nós. A sala congelou em um silêncio palpável. O olhar de Tago flutuou entre Luía e seu irmão, a confusão se aprofundando em seus traços. O que está acontecendo? Como você pode saber tudo isso? Temos que sair agora! Não dá mais para ficar aqui! A urgência na voz dele reverberou, e o clarão que antes emanava da caixa começou a escurecer lentamente, um sinal de que algo maligno havia se aproximado. Luía sentiu a adrenalina batendo em suas veias. Era como se tudo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. Ela olhou para a caixa, onde havia vislumbrado flashes do passado, do que poderia ser, mas que agora parecia um pesadelo. E então, sem aviso, a mulher de vestido vermelho deslizou para mais perto do irmão de Luía. Ele é um impostor. O que você sabe não pode ser verdade. A voz dela era um veneno. E ela avançou com os olhos esbugalhados, como se estivesse possuída. A multidão começou a se agitar, os rostos se voltando em direção ao irmão, criando um tornado de acusações e incertezas. O que mais havia ali? Silêncio! Em um grito, o homem de terno tentou recuperar o controle. Mas a situação estava fora de controle. Vocês não percebem que isso é o que eles querem? Criar um pânico que os destrua? O irmão de Luía não hesitou. Vocês não podem confiar nele. A verdade vem do passado que todos querem apagar. O que somos é perigoso. O apelo dele parecia ressoar, mas a tensão só aumentou. Pessoas se entreolharam, receiosas de que algo terrível estava prestes a acontecer. De repente, uma luz intensa estourou da caixa novamente. Todo mundo foi repelido para trás, como se uma onda invisível tivesse se espalhado. Tago, em um instinto protetor, puxou Luísa para mais perto. Fique perto de mim, disse ele, o olhar determinado. E nesse momento tudo mudou. A caixa se fechou com um estrondo ensurdecedor, e um som alto como um grito primal ecoou pela festa.
A sala começou a tremer e uma figura obscura surgiu. Não mais uma sombra, mas uma entidade. O espelho quebrado de todas as verdades que Luia tinha se esforçado para ignorar. Luia! A voz travada e profunda parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Você não pode escapar do que é. A maldição Mendes não é uma escolha, é um destino. O terror se instalou, a multidão gritando na incerteza. Luia lutava para respirar. O que aquela força tentava dizer? As peças do quebra-cabeça se aglomeravam em uma nova realidade. E o que restava de seu passado era uma sombra ameaçadora, imersa em mistério. Quem eles realmente eram e o que tudo isso significava para o futuro dela e de Tago. O amor e a esperança poderiam sobreviver a essa tempestade. A tempestade estava apenas começando. E Luia se viu diante de uma escolha: enfrentar a verdade ou sucumbir ao legado que a puxava para as trevas. O destino deles estava em jogo, e ela não sabia se estava pronta para a batalha que se aproximava. O ambiente estava em plena caos. A figura obscura à frente de Luia se espalhava como uma sombra de pesadelo, envolvendo a sala em uma tensão elétrica. O olhar de todos estava fixo na cena, hipnotizados pela revelação. Você não pode escapar do que é, Luia. A voz retumbava, cheia de ecos de dor e histórias não contadas. A sala parecia encolher, o ar se tornando pesado, enquanto a escuridão avançava. A verdade, aquela verdade obscura, estava à beira de engolir tudo. Luia estava paralisada. Os olhos de Tago buscavam os dela, a preocupação e a confusão iluminando seu rosto. Acha que tudo o que amava estava prestes a desmoronar. O coração dela batia forte, uma tempestade dentro do peito. Por favor, não! Eu não sou uma maldição! Gritou, a voz ecoando na sala. Mas as palavras pareciam perder-se no tempo, levadas por um vento que carregava segredos. O irmão dela a segurou, puxando-a para fora do estado de choque. Você tem que lutar, Luia! O que está acontecendo agora pode ser o fim ou o começo. E aquelas palavras ecoaram dentro dela, como se uma nova chama estivesse se acendendo. Afinal, o que ela realmente era? A linha entre passado e futuro estava borrada. Mas havia uma escolha a ser feita. O ser obscuro avançou, e a caixa, antes viva com luz, agora parecia um buraco negro, sugando tudo ao seu redor. Luia respirou fundo. Se eu sou a chave, então que os portões se abram, disse, sentindo coragem inflar dentro dela. A conexão com sua linhagem não seria um peso a mais, mas uma espada em sua mão. E, como uma resposta ao seu grito, a sala explodiu em luz e a figura sombria hesitou. Luia sentiu o poder pulsar em suas veias, uma energia ancestral fluindo por ela. Eu não sou apenas Luia, sou filha da linhagem Mendes e não deixarei que o passado me defina. A declaração dela cortou o ar e uma onda de murmurinhos percorreu a multidão. Tago a observava com uma mistura de orgulho e amor, os olhos brilhando com esperanças renovadas. Isso mesmo, Luia. Juntos podemos desvendar essa verdade. E, num movimento, ele a segurou pela mão. O ser obscuro hesitou, os olhos brilhando com raiva. Vocês acham que podem vencer? O legado Mendes não pode ser mudado. Sua voz era um rugido, mas a luz que emanava de Luia e Tago tornou-se mais forte, brilhando como 1000 sóis. As sombras começaram a se dissipar, e então, no meio daquele caos,
Luía lembrou-se de sua família, o amor, a arte, os sonhos. Não, não é um legado de medo, é de força! Gritou, e a luz ficou tão intensa que ofuscou tudo. A sala inteira estava agora envolta em um brilho radiante, um escudo contra a escuridão. Uma explosão de luz explodiu e a figura sombria começou a se desvanecer, os sussurros em seu rosto agora se transformando em gritos de desespero. Dago apertou a mão de Luía e juntos eles avançaram lado a lado, enfrentando o que mais poderia vir. O amor deles, a verdade deles, eram mais poderosos do que qualquer maldição. Finalmente, quando a luz fez a sombra recuar, um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Os rostos dos convidados estavam em choque, mas havia alívio no ar. A sala, agora iluminada, tinha um cheiro de liberdade. Luía virou-se para Tago, seus olhos transbordando emoção. "Nós conseguimos!" disse. Sorrindo. Ela sabia que as cicatrizes não desapareciam, mas a luz agora tinha quebrado o que estava quebrado. Era o começo de uma nova era. Mas as perguntas persistiam. O que aconteceria agora com os Mendes? Haveria outras ameaças lá fora? O futuro ainda era um mistério em si. E enquanto as luzes brilhavam mais e mais, Luía sentiu um novo sopro de vida. Uma vontade ardente de desvendar cada pedaço de sua identidade. Com Tago ao seu lado, ela sabia que poderia enfrentar qualquer tempestade. O amor venceria, porque eles finalmente haviam se encontrado. E agora, antes que você vá, preste atenção. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível, porque sua voz é importante para nós. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse fumal. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, pois apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos nessa jornada!